Olá, aluno. Olá, povo batista. Nós vamos pensar um pouco sobre um documento que nos rege, um documento que vai se tornar aí um mapa ou um guia daquilo que é de fato ser batista. Talvez você já participou de muitas igrejas batistas e uma é muito diferente da outra, mas nós temos um documento e esse documento ele precisa ser respeitado pelas igrejas batistas como um todo. Eu estou falando da declaração doutrinária das igrejas batistas formulada pela Convenção Batista Brasileira. É sobre esse o documento que nós vamos estudar. São 19 capítulos, mais essa introdução. Então, durante esse curso, nós teremos aproximadamente 20 aulas para tentar entender um pouco melhor esse documento, a sua importância e a sua significância para o povo batista. Esse documento ele é encontrado no site da Convenção Batista Brasileira. Você pode digitar aí no Google, Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Certamente o primeiro resultado será exatamente este documento. Eu quero te mostrar o documento já dentro do site e vamos analisar ponto por ponto. Esta é a aula da introdução para com este documento. Ok, entrando aqui no site, você poderá ver aqui a Convenção Batista Brasileira e a sua declaração doutrinária. Agora nós vamos pensar um pouco sobre essa parte introdutória, ok? Como introdução, o texto diz assim, e aí vai falar um pouquinho sobre o nascimento do nome Batista, é importantíssimo. Os discípulos de Jesus Cristo que vieram a ser designados pelo nome Batista se caracterizavam pela sua fidelidade às Escrituras e por isso só recebiam em suas comunidades como membros atuantes pessoas convertidas pelo Espírito Santo de Deus. Somente estas pessoas eram por eles batizadas e não reconheciam como válido o batismo administrado na infância por qualquer grupo cristão, pois para eles as crianças recém-nascidas não podiam ter consciência do pecado, regeneração, fé e salvação. Para adotarem estas posições, eles estavam bem fundamentados nos evangelhos e nos demais textos do Novo Testamento. A mesma fundamentação tinha todas as outras doutrinas que professavam. Mas sua experiência de batismo, só de convertidos, é que mais chamou a atenção do povo e das autoridades. Daí, derivando a designação batista, que muitos supõem ser uma forma simplificada de anabatista, aquele que batiza de novo. Segundo a nossa declaração, o nome Batista vem dessa designação, ou da determinação de que a Igreja Batista ela não aceita o batismo infantil. E aí eu quero chamar a atenção para você quanto a isso e a importância que isso teve para o mundo inteiro. A Igreja Batista, ela nasce em 1608, 1609, Inglaterra e Holanda. Nós temos aulas aí sobre a história dos batistas, que você pode ver isso de forma detalhada. Só queria que você ficasse com a data na sua cabeça. A Igreja Batista nasce em 1609. Antes dela, quais igrejas cristãs existiam no mundo? Existia a Igreja Católica, que aí é muito difícil datar o nascimento da Igreja Católica, a Igreja Luterana, que nasce em 1517, com Martinho Lutero, suas 95 teses na Catedral de Wittenberg. A Igreja Calvinista, que nasce com João Calvino, em 1533. E a Igreja Anglicana, que nasce com o rei Henrique VIII em 1534, um ano depois do nascimento dos calvinistas.
Os batistas então nascem em 1609 e todas as igrejas que existiam antes dos batistas batizavam crianças, assim como batizam até hoje. Até hoje a Igreja Católica batiza crianças e a Igreja Luterana também batiza crianças, as igrejas de cunho calvinista também batizam crianças, a exemplo de algumas igrejas presbiterianas hoje, e a Igreja Anglicana até hoje batiza crianças. Então todas as igrejas cristãs do mundo, até o ano de 1609, só batizavam crianças ou batizavam crianças. A Igreja Batista então surge como a primeira igreja do mundo, a primeira igreja cristã do mundo a recusar esta prática, dizer que o batismo deve ser feito com pessoas adultas, assim como nós temos o exemplo do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi batizado com 30 anos de idade. Porque a pessoa pode, não que tem que ser um adulto, mas que tem que ter consciência do pecado, da justiça, do juízo, do arrependimento, da salvação. E esses são princípios que adotamos até hoje. Todas as igrejas que nasceram depois dos batistas acabaram sendo incentivados por essa forma de pensar. As igrejas pentecostais, as neopentecostais, elas também batizam por imersão. Nós não vamos falar aqui sobre essa questão de imersão e afusão, aspersão. Nós vamos ter uma aula só sobre batismo e ceia. Mas todas as igrejas anteriores à Igreja Batista batizavam crianças, a Igreja Batista não batiza crianças, e todas as igrejas que nasceram depois da Igreja Batista se recusaram também a batizar crianças. Então, todas as igrejas que têm nascido no mundo hoje são diretamente influenciadas pela forma de pensar dos batistas, de 1609 até hoje, influenciando as igrejas que têm nascido no mundo inteiro. No ano de 1609, era muito difícil mexer na questão do batismo infantil. Porque até naquela data, a Igreja Católica ela entendia que todo aquele que não era batizado morria pagão, morria em pecado, vamos dizer assim. E isso incluía também as crianças. Se uma criança morresse sem ser batizada, ela morria pagã. Eu não sei como é que o catolicismo entende até hoje. Até o ano de 1215 era esta a interpretação. Aconteceu uma história interessante no ano de 1215. Isso 300 anos antes da Reforma Protestante. 300 anos antes de Martinho Lutero, já existia um rei na Inglaterra chamado João. E este rei, ele desejou que as igrejas católicas que existiam dentro da Inglaterra se submetessem um pouco mais a ele como rei. Em 1215, um papa chamado Inocêncio III convocou um quarto concílio de Latrão. E nesse concílio, ele acabou estabelecendo que todos os clérigos, todos os padres, todos os bispos que existiam dentro da Inglaterra não poderiam mais batizar, nem dar a extrema-unção, nem dar a ceia a ninguém. E isso acabou sendo muito forte. Talvez você nunca ouviu falar dessa história de um rei antes de Lutero que tentou reformar a igreja inglesa, justamente porque o Papa cortou as asinhas do rei logo de início. Ele deu essa determinação, os padres, os bispos que existiam na Inglaterra não puderam batizar crianças, e a população começou a se revoltar com o rei, dizendo: olha, os nossos filhos vão morrer, não vão para o céu, né? Eles precisam ser batizados, você precisa se acertar com o Papa. E foi exatamente isso que o rei fez. Então, esta tentativa de reforma ela durou pouquíssimo tempo. O rei ficou com medo porque a população estava desesperada, querendo batizar os seus filhos para que os seus filhos não pudessem sucumbir ao inferno ou deixar de ir para o paraíso, caso morressem como crianças sem batismo.
eu estou contando essa história só para vocês terem uma ideia de como era forte essa questão do batismo infantil até a Reforma Protestante. Por isso, né, todas as igrejas que nasceram na Reforma Protestante, a luterana, a calvinista, a anglicana, elas acabam também adotando o batismo infantil. A Igreja Batista é a primeira que vai romper com tudo isso, romper com esse batismo infantil. E para isso eles acabam rebatizando pessoas que foram batizadas na infância. A prática batista, desde o ano de 1609 até hoje, é que essas pessoas passam a ser rebatizadas quando se tornam batistas. Eu mesmo fui batizado numa igreja católica quando eu nasci, recém-nascido, né? Meus pais fizeram isso com todo amor, com todo carinho, e quando me tornei batista, eu tive que passar por um novo batismo. Isso não quer dizer que eu estou afrontando, desrespeitando o amor dos meus pais pelo ato que fizeram a mim, mas é apenas uma interpretação bíblica de que nós só podemos nos batizar conscientes. A escolha que eles fizeram para mim, para o batista, é uma escolha que a pessoa deve fazer, é uma escolha pessoal, é uma escolha em que cada um deve fazer, e não os pais fazendo para os filhos. Essa escolha, evidentemente, é demonstrada no batismo, e esse batismo, então, deve ser consciente. Ele deve ter uma consciência do que é pecado, do que é morte, ressurreição, morte pelo pecado, ressurreição em Cristo Jesus, que a pessoa precisa ter todas essas consciências antes de passar pelo ato do batismo. Então não é um desrespeito, é mais uma nova interpretação. E aí temos toda a nossa base bíblica para isso. O Senhor Jesus foi batizado adulto, Pedro foi batizado adulto, João, né? João era um adolescente, na verdade, mas Tiago e todos os outros apóstolos também foram batizados como adultos, assim como outros personagens também do Novo Testamento, ok? Então essa questão do batismo é uma questão revolucionária. Os batistas mudaram o mundo. Não existia batismo consciente antes dos batistas. O batismo que era feito anteriormente era um batismo inconsciente com crianças recém-nascidas. Os batistas foram a primeira igreja cristã no mundo a romper com esta prática, e dos batistas para frente, todas as outras igrejas que foram nascendo também romperam com esta prática, ok? Vamos analisar mais alguns pontos. Voltando aqui ao nosso texto, eu vou pular esse segundo parágrafo aí, que começa a designação, surgiu no século XVII, porque nós já falamos bastante aí sobre o nascimento do nome Batista, esse romper que eu acabei de dizer. Bom, através dos tempos, os batistas têm se mobilizado em defesa dos seus princípios. Aí, o primeiro princípio batista, a aceitação das Escrituras como única regra de fé e conduta. Segundo princípio fundamental para ser um batista, o conceito de igreja sendo uma comunidade local, democrática, autônoma, formada de pessoas regeneradas e biblicamente batizadas. Terceiro princípio, a separação entre igreja e Estado. Quarto princípio, a absoluta liberdade de consciência, a responsabilidade individual diante de Deus. Sexto, a autenticidade apostólica das igrejas. Veja bem, eu não vou pontuar esses princípios neste momento, porque nós vamos ter aulas específicas sobre isso futuramente. Ponto 3, por exemplo, o terceiro princípio, a separação entre igreja e Estado, o capítulo 15 trata só sobre isso. Então, eu ficar falando aqui agora sobre cada um desses pontos, para depois falar de novo a mesma coisa na aula desses pontos, não seria didaticamente perfeito. Então, nós vamos apenas citar esses pontos, e são pontos importantíssimos, são os princípios da Igreja Batista, para que você já tenha em seu coração, e assim, então, posteriormente, nós vamos analisar ponto por ponto destes dentro
de cada capítulo que iremos estudar, tá bom? Bom, algo muito importante também se encontra nesse último e penúltimo parágrafo. O penúltimo diz assim: os batistas caracterizam-se também pela intensa e ativa cooperação entre suas igrejas, não havendo nenhum poder que possa constranger a igreja local e a não ser a vontade de Deus manifestada através do Espírito Santo. Os batistas, baseados nesse princípio de cooperação voluntária das igrejas, realizam uma obra geral e de missões que foram pioneiros entre os evangélicos nos tempos modernos, de evangelização, de educação teológica, religiosa e secular, de ação social e de beneficência. Para a execução desses fins, organizaram associações regionais e convenções estaduais e nacionais, não tendo estas, no entanto, autoridade sobre as igrejas, devendo suas resoluções ser entendidas como sugestões ou apelos. Aqui podemos ver outros dois pontos muito importantes. Primeiro é o ponto da cooperação. Existe a Convenção Batista Brasileira, a Junta de Missões Mundiais, a Junta de Missões Nacionais, a Junta de Missões Estaduais, a Convenção Batista Estadual e muitas outras organizações, como seminários, casas que fazem benefícios sociais para as pessoas, moradores de ruas, crianças, adolescentes, ação social de forma geral. E tudo isso se mantém através da cooperação. Cada igreja coopera, então, com as convenções e as convenções cooperam com essas organizações. Ok? Então, tudo que existe dentro da Igreja Batista passa por esse princípio de cooperação. Se a sua igreja não tem cooperado, ela tem ferido um princípio batista. Ela precisa rever esta postura, porque a sua declaração está sugerindo que ela coopere. E esse é um segundo ponto muito importante. Utilizei a palavra sugerindo. O que a Convenção Batista pode fazer às igrejas é sugerir que as igrejas cumpram com essas determinações. E aí é um ponto muito importante. Por quê? Porque a Igreja Batista ela é congregacional, ou seja, a congregação manda nela, debaixo da tutela e da autoridade de Deus, evidentemente, das Escrituras Sagradas, mas a igreja local, em assembleia reunida, ela toma suas decisões. A Convenção Batista não consegue dar uma ordem a uma igreja qualquer, ela apenas vai sugerir aplicações a esta igreja. Então, tudo que vem da Convenção Batista, seja brasileira, seja estadual, seja das regionais, através das associações, elas vêm como sugestão à igreja, a igreja acata ou não acata essa sugestão. Dentro das igrejas, e aí eu faço um apelo aqui a você, é que tem uma análise do estatuto da sua igreja. Por quê? Porque as igrejas elas podem decidir o que elas bem entender, elas podem até reformular um estatuto. Mas enquanto o estatuto estiver vigente, eles têm que cumprir com o estatuto. A Assembleia precisa cumprir com o estatuto da sua igreja. Ela não pode descumprir, até porque o estatuto foi feito pela própria igreja. Ela fez o estatuto e agora em assembleia ela não pode descumprir com esse estatuto. É imprescindível que no estatuto da sua igreja tenha lá algum tipo de cláusula que se comprometa com este documento, com a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Porque se a sua igreja ela não se compromete com esse documento, aí eu diria que as aulas posteriores podem não ter muito efeito para a sua vida ou para a sua igreja.
porque a igreja não se comprometeu em acatar com estas sugestões, porque a declaração como um todo ela é uma sugestão da Convenção Batista Brasileira para a sua igreja. Como é que a sua igreja vai acatar essa sugestão ou não? Ela vai acatar ou não em assembleia, quando a assembleia elaborar o seu estatuto. Lá também é bom que tenha um artigo que diga que sim, que ela acata com este documento, com esta sugestão. Aí sim, aí terá muito valor as aulas que você assistirá aqui nesse curso, porque a sua igreja se comprometeu desta maneira. Eu vou colocar aqui na tela parte ou todo o segundo estatuto, segundo artigo do estatuto da igreja que eu pastoreio. Pastorei a mesma igreja há 13 anos e, em parte, o seu estatuto diz desta maneira. O artigo 2º da igreja que eu estou pastoreando diz assim: a igreja reconhece e proclama Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Aceita a Bíblia como única regra de fé e prática, adota os princípios da declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira e toma suas decisões de forma democrática e autônoma, não estando sujeita a qualquer outra igreja, instituição ou autoridade denominacional, respeitando as leis do país, desde que essas não venham interferir nos princípios bíblicos, reconhecendo Jesus Cristo como único cabeça e suprema autoridade espiritual, e para o seu governo em matéria de fé, culto, disciplina e conduta rege-se unicamente pela Bíblia Sagrada. Vou repetir ali o início novamente. A igreja reconhece e proclama o Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador, aceita a Bíblia Sagrada como única regra de fé e prática e adota os princípios da declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Quando a igreja faz isso, quando ela determina em seu estatuto que ela vai seguir os princípios da Declaração Batista Brasileira, que é este o documento que estamos analisando, aí sim, aí a igreja ela está adotando essas sugestões que vêm da convenção para a igreja e dizendo: nós vamos acatar com estas sugestões. É importantíssimo. Talvez esteja falando aí com pastores, com líderes, talvez você seja um diácono, a liderança da sua igreja. Peça para ver o estatuto da sua igreja e veja se existe algum ponto desta maneira. É uma sugestão apenas que te faço, assim como adotar esta sugestão da Convenção Batista Brasileira, que é de adotar estes artigos, esses pontos como sendo fundamentais para a vivência de sua igreja, tá bom? É importantíssimo que faça isso. Vai aí também como sugestão, já que evidentemente é a sua igreja que decide aí todas estas questões, ok? Nosso último parágrafo da introdução diz assim: para os batistas, as escrituras sagradas, em particular o Novo Testamento, constituem a única regra de fé e conduta, mas de quando em quando as circunstâncias exigem que estejam feitas declarações doutrinárias que esclareçam os espíritos, dissipem dúvidas e reafirmem posições. Cremos viver um momento assim no Brasil, quando uma declaração desse tipo deve ser formulada com a exigência insubstituível de ser revigorada, fundamentada na palavra de Deus. É o que faz agora a Declaração Batista nos seus 19 artigos que o seguem, serão os pontos que iremos analisar. Então, para finalizar a nossa introdução, é importantíssimo ressaltar isso também. A declaração é uma interpretação da Bíblia. Cada um interpreta a Bíblia de forma diferente. Então, para termos o mesmo espírito, nós precisamos de uma interpretação só.
o que é Deus, o que é salvação, o que é igreja, qual o papel da igreja, o que é mordomia, o que é evangelismo. E tudo isso vai ser discernido e estudado dentro da declaração doutrinária em seus 19 capítulos. São todas sugestões para que a sua igreja possa adotar, para que possamos viver aí o Espírito Batista também em nosso meio. Espero que tenham aprendido um pouco mais nessa introdução. Te aguardo na próxima aula falando sobre as Escrituras Sagradas. Que Deus te abençoe.